A paz do Senhor, boa noite, meus irmãos. Mais um dia do Senhor, podendo louvar ao Senhor com o povo do Senhor na casa do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Atos. Estamos no capítulo 1 deste livro, escrito pelo evangelista Lucas, e hoje faremos a exposição dos versos 15 ao verso 26, onde veremos a necessidade e a importância da liderança na Igreja do Senhor. Vamos ler o texto e depois orar. Atos capítulo 1, versos 15 ao verso 26. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre vós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Alcédama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que, dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe, então, votado o lugar com os 11 apóstolos. Vamos orar. Ó Deus bendito e eterno, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. E nesta noite, rogamos que o Senhor nos faça compreender a Tua vontade revelada nas Tuas Escrituras. Falas, ó Deus, ao nosso coração. Rogamos ao Senhor que, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor vença toda a minha inabilidade de transmitir, assim como a inabilidade de todos nós de ouvir. Em nome de Jesus, que rogamos a Ti. Amém. Meus irmãos, são poucas as igrejas que ainda hoje tentam viver sem uma liderança organizada. Também existem algumas seitas que se organizam sem liderança, inclusive afirmando que é o Espírito Santo que as conduz através de revelações. E especialmente nos dias de hoje, há grupos de pessoas que, insatisfeitas com a igreja, se reúnem em suas próprias casas, sem responder a uma liderança estabelecida pela Bíblia. Não foi assim que Deus, ao longo do tempo, estabeleceu que sua igreja fosse conduzida. Até na primeira de todas as congregações, lá no Éden, Adão foi colocado como líder daquela pequena igreja, que contava no princípio apenas com ele e a sua esposa. Posteriormente, quando o povo de Israel saiu do Egito, Moisés foi levantado como pastor daquele grande rebanho de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 18, Moisés está tão atarefado na liderança que Deus, através do conselho na boca do sogro de Moisés, Jetro, ele estabelece que sejam escolhidos homens para ajudar Moisés no julgamento das causas de Israel, já prefigurando ali o que iria acontecer no Novo Testamento a respeito da liderança das igrejas.
Enfim, ao longo de todo o Antigo Testamento, vamos constatar que Deus conduziu seu povo através de uma liderança. Fossem eles os sacerdotes, os juízes ou os reis. E sempre que a liderança era má, o povo de Deus padecia. Se você quiser saber mais, leia os livros de Juízes, o primeiro e o segundo livro dos Reis e o primeiro e o segundo livro das Crônicas. Infelizmente, esse mesmo padrão ele se repete ao longo da história da Igreja de Cristo até os dias de hoje. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, venha para as aulas de História da Igreja. Estamos ministrando nos domingos pela manhã. Mas, voltando aqui a essa introdução, o conceito de liderança ele é tão importante que no Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 3, assim que o Senhor começa a sua missão, a sua primeira atitude é escolher 12 discípulos. Jesus escolheu e iria preparar a liderança da igreja para quando ele voltasse para os céus. Esses apóstolos agora vão seguir no cuidado da igreja. E depois, quando morrerem, serão substituídos, não por outros apóstolos, mas por aqueles que Paulo chama de pastores e presbíteros. E juntamente com estes, também serão estabelecidos diáconos para cuidar do serviço de misericórdia no meio do povo de Deus. E assim, a Igreja de Deus é liderada por Cristo através desses homens. Mas aqui no capítulo 1 de Atos, nós temos o Cristo ressurreto dando orientações ao seu povo, mais especificamente aos seus discípulos, naquilo que deveriam fazer a partir do momento em que ele fosse assunto aos céus. Então temos o verso 13, a lista dos apóstolos, como vimos anteriormente na nossa última mensagem. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Exatamente os apóstolos que Jesus escolheu no início do seu ministério, com exceção de Judas Iscariotes, o traidor. Então não são mais 12, mas agora são 11. E esse é o ponto focal de Lucas nesta última sessão deste capítulo. A vaga deixada no cargo, que era de Judas, o motivo real pela qual ele ficou vago e a necessidade de que essa vaga seja rapidamente preenchida. E isso para o bem da Igreja do Senhor. Mas vamos aqui à exposição dos versos. No verso 15, Lucas ele nos informa que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Irmãos, em nossa última mensagem, nós já havíamos visto que neste verso é dito que o grupo que compunha aquela igreja nascente era composto pelos 11 apóstolos e algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. E esse verso traz um componente importante, que é o apóstolo Pedro levantando-se para lhes dirigir a palavra. Isso é importante, pois mostra que desde o início, Pedro era um dos líderes da igreja. Mas essa liderança não lhe era exclusiva, pois no capítulo 15 de Atos, no verso 12, está registrado o seguinte, observe com atenção. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Este texto de Atos narra o primeiro concílio da igreja, e quem toma a palavra e profere a decisão daquele conselho é o apóstolo Tiago. Isso mostra que a liderança não era exclusiva de Pedro,
mas era compartilhada com os outros apóstolos. E o fato de Pedro se levantar para falar e os demais ouvirem, e Tiago também se levantar lá no capítulo 15 para falar e os outros ouvirem, isto apenas indica que eles reconheciam a autoridade apostólica, tanto de Pedro quanto de Tiago e dos demais apóstolos. No verso 15, a expressão usada aí, capítulo 1, verso 15, é naqueles dias. E naqueles dias é um demarcador de tempo colocado aqui por Lucas. E quais dias são esses? Nos primeiros versículos deste capítulo, nós vemos que estes dias estão entre a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. Especificamente, o Senhor fala suas últimas palavras no 40º dia depois da ressurreição. O Espírito Santo vai descer no 50º dia. Ou seja, o que está sendo tratado aqui tem um tempo determinado, os 10 dias entre a ascensão do Senhor aos céus e a descida do Espírito Santo. Nesse tempo, antes de qualquer coisa, a igreja precisava buscar completar a sua liderança. É interessante que, passando por tamanha dificuldade na sua liderança, antes de tomar qualquer decisão e atitude, uma coisa sempre é feita. Observe o verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Veja, eles subiram para o cenáculo, reunindo-se para saber o que fariam agora que Jesus havia subido aos céus. E a primeira coisa que começaram a fazer foi perseverar em orar de forma unânime. Em um desses dias em que estavam orando, eles pediram ao Senhor que lhes direcionasse a respeito de uma decisão importante. E eles oram no verso 24. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Irmãos, uma igreja que não toma decisão a toque de caixa, muito menos segundo as suas preferências, mas uma igreja que, para escolher sua liderança, ora em todo o tempo. Esta é a igreja que, no início de Atos, aquela igreja ela não ousou escolher segundo a sua própria vontade, mas ela se submeteu à vontade de Deus. Esse foi o primeiro ponto observado na igreja de Atos. Uma igreja que não tomava decisão alguma antes de orar. Mas chega a ser curiosa a maneira usada para escolher quem seria o apóstolo que ficaria no lugar de Judas. O texto diz no verso 26, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe, então, votado lugar com os 11 apóstolos. Mas antes de falarmos a respeito da sorte, não foi simplesmente sorte. Veja que antes disso foram exigidos alguns critérios a respeito daqueles que seriam chamados. Os critérios estão aí nos versículos 21 e 22. Veja bem, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, existia um critério para escolher quem poderia ser apóstolo. Deveria ser alguém que acompanhou o Senhor desde o batismo até a ressurreição. É provável que alguém aqui esteja se questionando, mas e Paulo? Ele não acompanhou Jesus desde o batismo até a ressurreição. Qual a diferença de Paulo? Irmãos, a diferença é que neste momento está sendo formado o primeiro colegiado de pastores da igreja.
Era necessário que estes primeiros líderes da igreja dessem aos outros testemunho do que viram e ouviram durante o tempo em que conviveram com o Senhor, sendo testemunhas oculares de sua ressurreição. É necessário atentar para o fato de que, ao longo do tempo, Deus ele vai administrando sua vontade de maneiras diferentes. Aqui ele exige que precisa ser uma testemunha ocular, alguém que viu com os próprios olhos, mas tempos depois, Deus faz de maneira diferente. Olha o que diz o capítulo 9 do mesmo livro de Atos, a partir do versículo 1. Abra lá em Atos 9, vamos ler dos versos 1 a 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Irmãos, esse texto é muito conhecido. Assim começa o relato da conversão de Paulo e o seu chamado. E perceba que Paulo nem ao menos conseguiu ver a Cristo. A única coisa que ele viu foi uma luz que o cegou. Um pregador puritano, pregando este texto, ele vai fazer o seguinte comentário: há um aparente propósito na cegueira do apóstolo, como se o Senhor estivesse estabelecendo que, a partir de Paulo, aqueles que seriam escolhidos para governar a sua igreja não necessitariam mais ser daqueles que testemunharam o Senhor ressurreto. Agora, não será mais pelo que viram, mas por aquilo que ouvirão. Será dos que ouvem a sua palavra, a palavra de Cristo. Cristo os chamaria para serem os pastores do seu rebanho. Mas, voltando para Atos 1, então, o critério para fazer parte do primeiro colegiado de pastores da igreja era que tivessem visto desde o batismo até a ressurreição. E era compreensível que fosse assim, pois nos primeiros dias da igreja, eles poderiam ser questionados a respeito de um homem que ressurgiu dos mortos. E como isso pôde acontecer e quem lhes contou isso? E eles diriam: ninguém me contou, eu vi com os meus olhos. Então, nesse ponto da revelação, era necessário terem visto. Esse foi o critério tomado. Mas o ponto curioso do texto ainda não é esse, mas sim que a escolha foi feita tirando a sorte, o que está registrado aí no verso 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias. Irmãos, lançar sorte não é algo inédito na Escritura, pois era comum no Antigo Testamento, onde em determinados momentos se lançava sortes para saber a vontade do Senhor. Vamos ler aqui alguns textos. Primeiro texto em Provérbios, capítulo 16, versos 3 e também o verso 33. Verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Verso 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Meus irmãos, até mesmo a sorte, que era lançada para saber a vontade de Deus, tinha seu resultado determinado por Deus. Por exemplo, na época do tabernáculo,
o Senhor deu ao povo um objeto, por assim dizer, chamado Urim e Tumim, que eram como que duas pedras que eram lançadas à sorte para revelar a vontade de Deus quando ele não a revelava por um profeta. Isso está lá no texto de Êxodo, no capítulo 28, verso 30. Olha o que é registrado ali. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Esse método foi inclusive usado na hora de repartir a terra entre os israelitas, conforme está registrado lá no livro de Números, capítulo 26, versos 55 e 56. Os irmãos quiserem depois ler esse texto, vão observar que foi decidido lançando sortes. Mas esse método ele foi instituído por Deus para ser usado naquele momento. Não vá aqui, irmãos, por favor, entenda. Não vá pensar que sua vida é governada por sorte e amanhã ir tentar as sortes nos números da Mega Sena e dizer que foi Deus que fez seus números serem sorteados. Por favor, não gaste seu dinheiro naquilo que não é pão. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Na verdade, a Escritura diz que temos que comer do fruto do suor do rosto e do trabalho. Mas, voltando aqui à decisão da sorte na escolha dos apóstolos, a sorte ela não foi para sempre instituída para o povo de Deus desta maneira. Veja que no texto de Atos 1, nós temos a escolha de Matias para ficar no lugar de Judas e compor, então, o primeiro colegiado de pastores por meio de sortes. Mas como é que serão escolhidos os primeiros diáconos e presbíteros da igreja logo após os apóstolos? O próprio livro de Atos vai nos esclarecer isso. Lá em Atos 6, nos versos 2 a 4, o texto vai dizer assim: Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Esse texto, o contexto dessa escolha aqui dos diáconos, é que houve um problema na igreja relacionado à distribuição diária do que provavelmente era uma ajuda assistencial às viúvas. A solução, então, que os apóstolos encontraram foi escolher alguns homens que pudessem realizar essa tarefa, uma vez que eles se dedicariam à pregação da palavra e não poderiam realizar também aquela função. Só que dessa vez, o método para a escolha não seria lançar sorte, mas agora eles escolheriam, no meio da igreja, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sábios, e orariam impondo as mãos sobre eles. Novamente, irmãos, o Senhor usa de um método diferente para estabelecer a sua vontade. Antes foi lançada a sorte, mas agora é uma escolha feita pela igreja. O que foi que mudou? No capítulo 1, eles aguardavam a descida do Espírito Santo. Mas aqui no capítulo 6, o Espírito já havia vindo
E eles entendem que a tomada de uma decisão para a liderança da igreja seria pela eleição coordenada pelo Espírito de Deus. Ou seja, os irmãos elegeriam aqueles diáconos e eles confiavam que isto estava debaixo do direcionamento do Espírito de Deus. É por isso, irmãos, que a eleição de oficiais da igreja, ela deve ser feita com muita seriedade e temor. Não deve ser feita privilegiando aqueles que são amigos. Não é politicagem. Não é quem eu gosto ou quem eu não gosto. É o Espírito Santo que, por meio da oração e de uma eleição, vai escolher os oficiais da igreja. Como vemos, a escolha para presbíteros lá no capítulo 14 de Atos. Veja o que diz, capítulo 14 de Atos, verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Observe que aqui é um detalhe, aqui a eleição de presbítero para a igreja. Perceba isso. Não é a eleição de presbítero para a igreja de forma geral, mas é a eleição de presbíteros para cada igreja. Cada igreja. Aqui uma diferença. O sistema de governo que foi revelado na Escritura, ele não é de maneira alguma episcopal, apenas com um presbítero acima de todos os outros, como o Papa, por exemplo, que ele é um presbítero acima de todos os outros. E há algumas igrejas evangélicas que também são episcopais, aonde há um pastor ou presbítero que está acima de todos os outros. O sistema de governo revelado na Escritura não é este. Nem tampouco é um sistema congregacional, onde a assembleia de membros toma todas as decisões da igreja, como, por exemplo, uma igreja dos nossos irmãos batistas. Mas o sistema de governo revelado pelas Escrituras é um sistema colegiado, representativo, chamado de presbiteriano, pois os representantes eleitos são os presbíteros. Cada igreja independente uma da outra, vai ter um colegiado, um conselho de presbíteros locais que vão ensinar, presidir e administrar a igreja do Senhor. Mas voltando para Atos 1, podemos agora ver outra questão aqui no texto. Lá no verso 16, está escrito assim: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcédama, isto é, campo de sangue. Há certa confusão e disputa promovida pelos liberais a respeito desse texto. Eles vão dizer que há 3 contradições entre o fato narrado por Mateus e por Lucas. Vamos tentar entender alguns desses pontos que são disputados. O primeiro ponto disputado está no verso 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Ele está falando aqui de Judas, e que ele comprou um campo com o preço da iniquidade. O texto se refere ao suborno que Judas havia recebido de 30 moedas de prata, que foi o preço para que ele traísse Cristo.
Judas havia pego esse dinheiro e comprado um terreno com o dinheiro desse sangue. Mas veja o que diz Mateus 27, nos versos 5 a 8. Vamos ler. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado, até o dia de hoje, campo de sangue. Ora, quem foi que comprou o campo de sangue? Foi Judas, como diz o texto de Atos, ou foram os sacerdotes, como relata Mateus? A maneira que você se achega a um texto vai responder. Se você chega desconfiado da palavra de Deus, você logo vai apontar um erro. Mas quando você chega com humildade, tentando entender, pegando a informação de um lugar, comparando com a de outro lugar, você perceberá que não há informações contraditórias, mas sim informações que se complementam. Veja só. Judas recebe o dinheiro do suborno e devolve aos sacerdotes. Eles dizem que não podem lançar esse dinheiro nas ofertas, porque foi dinheiro de sangue. Então, eles compram um campo com o dinheiro que era de Judas. Por isso, Lucas registra que o campo foi comprado por Judas, pois o dinheiro, ainda que houvesse sido devolvido, era o dinheiro dele. Não há contradição ou dificuldade. Tanto Mateus como Lucas estão corretos. As suas informações se complementam. O segundo ponto disputado está no verso 18. E, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui está o relato da morte de Judas, dizendo que ele se jogou e, ao cair, sua barriga se abriu, espalhando então ali as suas entranhas. Mas veja o que diz Mateus no capítulo 27, no verso 5. Então, Judas, atirando-se para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Nós temos aqui a mesma disputa. Judas se enforcou ou Judas se jogou? O puritano Matthew Henry, ele tem uma excelente explicação para o fim dessa disputa. Ele explica que Mateus está narrando o seu evangelho para os judeus. Então, a ênfase de Mateus não está em Judas. Por isso, ele diz de maneira sucinta que ele se enforcou, sem dar detalhes. A ênfase de Mateus está nos sacerdotes, no pecado dos sacerdotes. Por isso, ele se preocupa em detalhar que o dinheiro era de sangue e o que fizeram com aquele dinheiro sujo. Por outro lado, temos o relato de Lucas, que era um médico. Por isso, a sua ênfase é em Judas, detalhando ali os horrores da sua morte. Assim, irmãos, usando um texto para completar outro texto, nós temos Judas saindo para se enforcar. E, muito provavelmente, ao se lançar no enforcamento, ou a corda ou um galho se rompe e ele se arrebenta ao cair. É simples. No texto original, Lucas escreve como se o corpo tivesse se estourado e os intestinos tivessem saído espalhados. Irmão, somente um médico como Lucas traria um detalhe deste. O terceiro ponto disputado está no verso 19. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Então nós temos Lucas registrando que aquele campo comprado com o dinheiro da traição é chamado de campo de sangue. Mas diz Mateus lá no capítulo 27, versos 7 a 8. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Irmãos, eu fico assim estarrecido
como algumas pessoas ainda querem enxergar alguma contradição nesses dois textos, no que se refere ao campo. À primeira vista, algumas pessoas vão ler o texto de Mateus e entender que o campo de sangue tinha este nome por conta de ser um cemitério de estrangeiros. Ao passo que o texto de Atos nos informa que o campo foi chamado campo de sangue por causa de Judas. Aqui as duas informações também não são contraditórias, mas são complementares. O mais provável é que o campo que foi comprado com o dinheiro de Judas tenha sido o local em que ele foi enterrado e, a partir disso, se tornado um cemitério para estrangeiros. Então, os textos não são contraditórios, e sim complementares. Mateus conta a história de uma perspectiva, enquanto Lucas a conta de outra. Se os dois textos foram escritos por inspiração do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo iria se contradizer? Ele não se contradiz, mas uma informação completa a outra para que se chegue à verdade. Mas voltando ao texto principal, que é a fala do apóstolo Pedro, que iniciou no verso 15 e teve uma pequena parada para explicar o contexto da morte de Judas, o apóstolo retoma então no verso 20, onde ele vai dizer: porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja nela quem habite, e tome outro o seu encargo. Pedro está aplicando dois salmos aqui, o Salmo 69, 25, que diz: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas. Também o Salmo 109, verso 8. Os seus dias sejam poucos, e tome outro seu encargo. Então Pedro pega esses dois textos do Antigo Testamento, que falam sobre os sofrimentos de Davi, prefigurando os sofrimentos do Messias, e como os seus inimigos seriam tratados. E ele os aplica a Cristo e a um dos seus inimigos. Neste caso, o inimigo é Judas. Mas de onde vem essa interpretação de Pedro? Ele aprendeu com o próprio Jesus como se interpreta o Antigo Testamento. Lucas, lá no capítulo 24, versos 44, Evangelho de Lucas 24, 44, está registrado assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Essa é uma passagem muito conhecida ali no Novo Testamento. Irmãos, e uma vez que o Novo Testamento ele ainda não existia ali no início da igreja, as Escrituras a quem Jesus se refere aqui é o Antigo Testamento. Jesus estava ensinando que tudo que se referia a ele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, ou seja, no Antigo Testamento. Então, nesse texto aqui de Atos, nós vemos o apóstolo Pedro aplicando esses dois salmos do Antigo Testamento ao traidor do Senhor Jesus Cristo, dizendo que é necessário que outro tome a sua função. Veja, eram 12 vagas no apostolado, e uma estava em aberto por causa da morte de Judas, e ela será preenchida por Matias, como nós já vimos. Mas uma pergunta existe aqui: por que Judas perdeu a sua vaga? É preciso lembrar que Judas trocou o cargo no colégio dos apóstolos de Cristo por 30 moedas de prata. Judas desprezou a posição que tinha, desprezando o próprio Senhor. Judas agiu semelhante a Esaú, que desprezou a bênção da primogenitura quando a trocou por um prato de lentilhas. Meus irmãos, não despreze a Cristo, desprezando o chamado que você tem para servir na igreja. Alguns, Deus escolheu para liderar em sua igreja. Veja que nem todos serão presbíteros ou diáconos, mas todos foram chamados por Deus para servir em sua igreja.
mas o mesmo temor e dependência do Espírito Santo que pastores devem ter, todos nós também devemos ter. Isso porque a igreja pertence ao Senhor e Ele distribuiu dons a todos os crentes, capacitando-os para a edificação uns dos outros, para que o corpo cresça naquele que é o cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos às aplicações deste sermão. Então, com base em tudo que foi exposto, eu quero trazer aqui 4 aplicações para as nossas vidas. A primeira delas é a necessidade de escolher uma liderança orientados pelo Espírito Santo. O texto ele destaca a importância da liderança na igreja, mencionando a escolha de Matias para ocupar a vaga de Judas, inclusive nos ensinando que devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo na escolha de líderes para a igreja. Essa orientação ela deve ser buscada através de oração perseverante e unânime. E de maneira alguma deve ser feita baseada em preferências pessoais, mas sim submetendo-se à vontade de Deus por meio da oração. Uma segunda aplicação é que todas as decisões de nossa vida devem ser tomadas com oração e submissão à vontade de Deus. Meus irmãos, a tomada de decisões em uma igreja é também um exemplo a ser seguido em outras esferas da vida. As Escrituras nos ensinam a entregarmos ao Senhor os nossos caminhos. Por isso, antes de decidirmos quaisquer coisas, devemos apresentar diante de Deus a situação em oração, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua vontade. E assim, o Senhor nos conduzirá dentro do seu querer para as nossas vidas. A pressa na tomada de decisões, irmãos, ela pode resultar em escolhas equivocadas. Uma terceira aplicação é sobre a importância da liderança compartilhada. O texto nos ensina que a liderança na igreja é estabelecida de forma compartilhada, ou seja, as decisões não são tomadas por um único pastor ou por todos os membros de uma igreja, mas sim por um conselho de presbíteros eleitos para compartilhar essa liderança. Essa escolha representativa que vai governar a igreja de Cristo, pastoreando no ensino da Escritura, nas orações, nos sacramentos, na disciplina, como também na própria administração da casa de Deus. E aqui, irmãos, também fica um alerta para a igreja em relação à liderança. Para o bem-estar da igreja, é preciso haver uma liderança comprometida. Então, ore pela liderança desta igreja. E no nosso caso, pelo pastor. Ora para que ele pregue o evangelho, ensine a sã doutrina, discipule novos crentes e administre com zelo e temor a igreja do Senhor. E uma quarta e última aplicação. A importância de não trocar a fidelidade a Cristo por interesses pessoais. O exemplo de Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata e depois se enforcou, serve como um alerta da importância de perseverarmos na fidelidade ao Senhor, não a trocando por qualquer interesse pessoal ou material. Uma pergunta fica para nós. Pelo que você trocaria a sua posição na igreja? Seja você um oficial, um professor, um líder de departamento, ou alguém que desempenhe qualquer função aqui no corpo de Cristo. E todos nós, como membros, temos uma função. Judas trocou por dinheiro. E você? Trocaria pelo quê? Espero que por nada, irmãos. Porque não existe maior privilégio do que servir a Cristo e a sua igreja através do nosso serviço. Amém? Vamos orar então ao Senhor.